Oi, gente, boa noite, né? Então vamos lá, eu vou responder aqui uma indagação de alguns estudantes, né? Eu fiz nos vídeos um programinha para calcular a média de dados, né? Você tem uma tabela de dados, tem que ler aquela tabela, sendo que a tabela ela pode ter muitos tamanhos, né? Ela pode ter hora 200 pontos, hora 500, hora 800, hora 900, né? E você não quer ficar toda vez modificando o programa. Ah, então hoje agora a tabela tem 800, a tabela agora tem 900. Você quer que o programa leia a tabela independente de você, né? Da tabela ter 50 pontos ou 50 mil, né? Então como é que a gente faz isso em C? Eu fiz em Fortran, vou mostrar como é que faz em C. Então para isso eu vou usar aquele exemplo da derivada, né? Do programinha da derivada. Lembra que eu fiz o programinha de derivada? Então vamos lá, eu chamei aqui derivada versão 2. Então qual é a ideia? Eu tenho esses dados aqui, tá bom? Tenho esses dados aqui. Eu vou ler para vocês os dados, tá bom? Bom, né? Eu tenho esses dados aqui, tá bom? Então, tipo uma gaussiana, né? Aí eu venho aqui, por exemplo, e no XMGrace mesmo calculo aqui a derivada, por exemplo, tá? Eu calculo a derivada aqui, ó, disso aí, né? No XMGrace, tá bom? Aí eu quero fazer isso agora no nosso programinha usando aqueles métodos de calcular a derivada que eu ensinei, né? Então vamos lá. Vou fazer o programa em C, tá bom? Então eu vou abrir dois arquivos. Um é o arquivo dados, que eu abro ele no formato de leitura. Outro é o arquivo derivada, que é o arquivo de saída, né? Aí o comando para você ler o arquivo de entrada, né, independente do número de dados de colunas, é esse aqui. Essa é a instrução aqui. Você dá esse comando while. Enquanto você não tiver erro nesse fscan, ele faz essa leitura aqui. Ó. Ele guarda essa variável R1, que é a coluna X, e a R2, que é a coluna Y, ele guarda nesses vetores aqui. Entendeu? Então ele vai ficar fazendo esse while aqui enquanto não der erro. Quando der erro, ele para o while. Tá bom? Então pronto. Aí, feito isso, o resto do programa é o mesmo que eu fiz lá. Você tem os dados guardadinhos aqui. Aí o que é que eu faço? Como agora é dinâmico, né? Aí eu defini a variável i1, que é inteira, que é o número de dados que eu li menos 1. Lembra que no programa da derivada a gente precisa fazer isso. A gente precisa excluir, né, dessa coisa o primeiro e último ponto para poder você fazer aquela derivada usando os pontos da frente, né? Então você vai do ponto 2 até o ponto i1, que esse i1 é o i menos 1, ou seja, o número de dados que você leu menos 1, tá bom? E pronto, e aí faz a derivada. Pega aquela formulazinha lá da derivada e calcula a derivada. Pronto, basicamente isso, tá bom? Então vamos ver se está certo. Eu vou compilar, acho que eu já compilei ele aqui, vou executar. E ele fez isso, ele leu, vamos botar agora, ele leu, sem a gente precisar de nenhum dado de entrada, e calculou. Ó, vamos ver aqui, ó, do jeitinho que eu fiz usando o XMGrace. Então é isso. Então essa é a instruçãozinha aqui. Essa instruçãozinha aqui faz isso. Lembre que você tem que definir o indexador primeiro como 0 aqui. Para poder você ficar, né? Começa 0, aí faz a primeira leitura, soma 1. Faz a segunda leitura, soma outro. E aí você vai 1, 2, 3. Aí ele vai guardar todas as leituras que ele fizer aqui nesses vetores aqui. Se a tabela de dados tiver 3 colunas, aí o que é que você faz? Se tiver 3 colunas, porque nessa tabela de dados, você dá uma olhadinha, essa tabela de dados ela tem 3 colunas. Desculpa, tem 2 colunas. Se a tabela de dados tiver 3 colunas, como essa daqui, por exemplo, essa daqui tem 3 colunas. Aí como é que você vai fazer aqui? Você vem aqui, você bota mais um carinha desse aqui, e aqui bota uma vírgula e bota mais um cara aqui. Entendeu? E aí pronto, ele vai ler 3 colunas. Tá bom? Pronto, é isso aí. Espero que tenha ficado claro aí, gente. Viu? Obrigado. Um abraço.